Venho falar-vos de um artigo publicado no Broadcast de Energia, com autoria com o professor Nivaldo Castro, com o título O que aprender com a eletrificação europeia. A eletrificação deixou de ser apenas uma política climática para se tornar uma estratégia de soberania energética, competitividade industrial e crescimento económico. Durante muitos anos, a eletrificação foi encarada sobretudo como um instrumento para reduzir emissões de CO2. Hoje a realidade é muito diferente. A crise energética provocada pela guerra na Ucrânia e, mais recentemente, as tensões no Médio Oriente mostraram que a dependência dos combustíveis fósseis importados constitui também um problema económico, industrial e geopolítico. É neste contexto que a Comissão Europeia lançou um novo plano de ação para a eletrificação. A mensagem central é clara. Eletrificar significa reforçar simultaneamente a descarbonização, a segurança energética e a competitividade da indústria europeia. A Europa já obteve resultados muito relevantes na produção de eletricidade. Entre 2014 e 2024, a cota de renováveis na produção elétrica aumentou de 28,6% para 47,5%. Se incluirmos a energia nuclear, cerca de 70% da eletricidade europeia já provém de fontes de baixo carbono. E agora o verdadeiro desafio está do lado do consumo. A taxa de eletrificação da economia europeia permanece em cerca de 23%, muito abaixo dos níveis registados em economias como é o caso da China ou do Japão. Os transportes, a indústria e os edifícios continuam fortemente dependentes do petróleo e do gás natural, mas aumentar a eletrificação não depende apenas de metas políticas. É por isso que o plano de ação para a eletrificação atribui prioridades a medidas destinadas, enfim, a acelerar a eletrificação dos transportes, a aumentar a eletrificação dos processos industriais, a promover bombas de calor e outras soluções elétricas nos edifícios. A transição energética entra agora numa nova fase. A primeira consistiu em descarbonizar a produção de eletricidade, a segunda consiste em eletrificar progressivamente o restante sistema energético. A principal lição talvez seja esta: descarbonizar a produção de eletricidade foi relativamente simples. Descarbonizar o consumo final será muito mais difícil, porque já não depende apenas de construir usinas renováveis, depende de milhões de decisões de investimento tomadas por famílias, empresas e indústria. A eletrificação avançará de forma duradoura quando for simultaneamente mais eficiente, mais conveniente e economicamente mais atrativa do que as alternativas fósseis.